Fala, torcida, São Paulino, começando mais um vídeo aqui no canal. De agora vamos estar vendo todas as notícias de hoje do nosso querido São Paulo, o anúncio oficial do técnico Dorival Júnior e o Dorival que quer de volta a Arboleda. Quero que você deixe aí nos comentários. Aceitaria que o Arboleda vestisse novamente a camisa do São Paulo? Você deixe aí nos comentários. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem vídeo todos os dias aqui no canal. Nós vamos assistir o vídeo e no final eu volto. Vamos falar muito do contrato do Dorival, do que esperar do Dorival nesses meses restantes e sobre Robert Arboleda. Crédito Destróis, deixa a descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Pouquinho. Deu 24 horas ou não? Marina Buffon, boa noite. Como é que foi o acerto com o Dorival Júnior? Olá, Michele, boa noite de novo para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, foi um pouquinho mais do que 24 horas para o São Paulo anunciar seu novo treinador. O Roger caiu na quarta-feira à noite depois da eliminação na Copa do Brasil e o Dorival Júnior foi anunciado hoje com um contrato até o final, até 31 de dezembro de 2026. Esse contrato mais curto justamente porque neste ano tem eleições presidenciais no São Paulo, então esse contrato foi por conta disso. As conversas duraram muito tempo. Ontem o Rafinha e o Rui Costa foram direto para Florianópolis, nem vieram para São Paulo, então saíram de Caxias do Sul na quarta-feira e foram direto para Florianópolis e ali conversaram bastante com o Dorival Júnior, que estava um pouco receoso, principalmente por conta desse momento turbulento que o São Paulo está vivendo no seu campo político, principalmente por conta do Rui Costa, que está bastante pressionado. Outro entrave também era a questão salarial. O Dorival Júnior estava pedindo para ele, para sua comissão, algo que ele recebia próximo ali do Corinthians e o São Paulo queria oferecer algo próximo que o Crespo recebia, mais ou menos R$1,5 milhão para a comissão toda. Então, segundo a apuração aqui da TV Gazeta, fechou-se num acordo ali, um salário total ali de R$2 milhões por mês para Dorival e sua comissão técnica. O Dorival Júnior, que vocês bem se lembram, estava recentemente no São Paulo, acabou saindo para a seleção brasileira e agora retorna para tentar tirar o São Paulo dessa pressão, apesar de estar em quarto lugar no Campeonato Brasileiro. Michele. Tá certo, Marina. Quero saber como é que vai ficar em relação à multa que o São Paulo tinha de 3 milhões. A multa dele está parcelada. Ele fez um acordo com o São Paulo à época da demissão. Sem esse acordo, lembra, não pode nem sequer rescindir o contrato. Tá. E ele está recebendo aos pouquinhos? E não poderia contratar um outro Exatamente. Então, esse acordo que foi feito lá atrás, ele continua recebendo de acordo com o que foi acertado lá atrás. Ah, porque eram 3 milhões. Não muda para agora. Isso. Tá. E o que vocês acharam da contratação do Dorival Júnior? Olha, só um detalhe da informação que a Marina trouxe do salário dele, ele vai ganhar mais no São Paulo do que ele ganhava no Corinthians. No Corinthians, o salário da comissão, a comissão técnica, né, não é só ele, rendia ao Corinthians pouco menos de 1,8 milhão por mês. Era 1.700.000 e alguma coisa por mês para ele, para a comissão inteira, tá? Era isso. Se ele vai ganhar 2 milhões no São Paulo, ele vai ganhar mais no São Paulo do que ele ganhava no Corinthians. Isso é um ponto. Pronto, você já vai criar uma crise agora no São Paulo. Mas no áudio vazado do presidente de São Paulo, ele falou que o Dorival ganhava 3 milhões. Não, mas está muito mal informado. Mas ontem a gente até falou aqui que não era esse valor. Ele está mal informado e eu falo assim para vocês, com convicção, porque eu tenho cópia do contrato do Dorival Júnior, do Corinthians. Tenho a cópia do contrato. Ele tem 2 contratos com o Corinthians, tinha. Um de imagem, o outro de CLT, eu tenho cópia dos 2, sei exatamente qual é o valor, então não chegava a 2 milhões, não chegava nem a 1,8. Tá. Agora, sobre a chegada do Dorival ao São Paulo, depois da demissão do Roger, na minha cabeça, só 2 treinadores seriam capazes de apagar esse incêndio do São Paulo. Sim. Rogério Ceni e Dorival Júnior. Como o Rogério acabou não caindo no Bahia, está se sustentando lá, não sei de que maneira também, mas o Dorival estava no mercado, o São Paulo atacou direto no Dorival Júnior, que tem uma identificação também com o São Paulo, pela conquista da Copa do Brasil, por tudo que envolveu o Dorival, numa ótima fase dele chegou à seleção brasileira, não saiu desgastado do São Paulo justamente por isso, né? Ele não foi demitido porque estava mal e nem deixou o São Paulo na mão por uma outra proposta, ele foi para a seleção. Isso foi relevado completamente pela torcida, como deveria ser. Então só esses 2 seriam capazes de chegar sem nenhuma rejeição. Então o São Paulo acertou nessa de conseguir convencer o Dorival a voltar para o clube e o Dorival também aceitar esse contrato curto até o final do ano, porque normalmente os treinadores, quando aceitam uma proposta de um grande clube, tendem a pleitear um contrato mais longo para ter as garantias, para se resguardarem, e o Dorival não, aceitou até o fim do ano, compreendendo até a situação política do São Paulo. Tá certo. Bom, bora falar de... Sentimental havia nessa relação.
ele vai e assina um contrato até o final deste ano. Que é quando acaba o mandato do Massis, presidente, se ele chegar até lá, o contrato do Rui Costa, se ele chegar até lá, e o que o São Paulo possa ter a partir do ano que vem, com o novo presidente. Se for esse presidente, se ele for candidato, acho que não vai ser, cada vez menos provável, ele ganhar a eleição, ele vai ter, e o Dorival continuar, ele vai ter que renegociar um novo contrato com o Dorival a partir de 27. O que o Dorival topou fazer é um contrato que, sinceramente, nenhum estrangeiro toparia, óbvio, ninguém é idiota, louco, e talvez nenhum técnico, fora um técnico desesperado por um lugar no mercado, como o Roger, que fez a mesma coisa, ou um outro que esteja desempregado, desesperado, faria. Ele não precisava fazer isso. Aliás, pelo contrário, ele poderia esperar um pouquinho. Vamos esperar 2 semanas. Vamos esperar a janela. Vamos esperar as movimentações. Vai ter mais técnico que vai cair até lá. Vai ter time que vai investir até lá. Vai ter time que... Mas ele topou em 2 reuniões voltar ao São Paulo nessas condições. Então é uma... Essa aí acho que é a saída dele seleção, né? Deve ter pesado, né? Imagino eu. Né? Então ele é a 3ª passagem dele pelo São Paulo, 2017, quando teve aquela campanha que acabou salvando do rebaixamento, e a passagem mais recente que ele foi campeão da Copa do Brasil. Uma coisa que eu não sabia, só 3 técnicos anteriores tiveram 3 passagens pelo São Paulo. Feola, que é lá, né? Poi e Muricy Ramalho. Então ele entra num rol de... Porque é difícil voltar também 2 vezes num lugar como técnico, é difícil, né? E ele vem com os auxiliares, o filho dele, Lucas Silvestre, eu não posso entregar, né, porque o Lucas é São Paulino. O Lucas Silvestre e o Pedro Soteiro, e os analistas Guilherme Lira e João Marcos Soares. O Bessone até perguntou do preparador físico, o Rezende, né? Mas ele se aposentou. Então ele vem sem preparador físico. É uma comissão mais enxuta do que a do Crespo, além de tudo, e que vai utilizar muito do que o São Paulo já tem lá. E isso ele conhece, né? Os profissionais do São Paulo, o Rafinha, que era o capitão dele, que foi lá conversar com ele, o Rafael, o Arboledo, o Pablo Maia, o Calério, o Luciano, ele sabe exatamente com quem ele vai trabalhar. Então essa é a situação. Na minha avaliação, o São Paulo faz ou fecha com a única opção viável, sem contar o aspecto financeiro, viável esportivamente, para o contexto que o São Paulo vive hoje. Um técnico que tem um perfil anticrise, que é um técnico experiente, que não vai espanar com esse momento todo. E mais, a aprovação da internet e da torcida também contam, porque o antecessor ele tinha tudo menos isso. Então acho que era necessário para o São Paulo ter um mínimo de paz no futebol até o final do ano. E eu acho que o Dorival pode trazer essa separação necessária entre o Morumbi, que vai ferver até dezembro, está sendo uma batalha, uma guerra completa, como nunca antes vista, e o futebol, que vai continuar acontecendo, queiram ou não. Esportivamente, o time acabou de treinar para o jogo contra o Fluminense com o Milton Cruz, que é muito próximo do Dorival, sempre foi. Então o Milton Cruz vai dirigir contra o Fluminense e o Dorival dirige o primeiro treino na segunda, que é o treino único para o jogo do Milionários, e estreia contra o Milionários já num jogo decisivo para a Copa que restou. Ele que é conhecido como um técnico de Copas. O São Paulo joga na Sul-Americana contra o Milionários na terça, será a estreia do Dorival. Muito bem. Bom, essa história, né, como se desenrolou a contratação, Massini, desde ontem, muitas negociações, como é que vai ser, e o contrato até o fim do ano. Consigo entender um contrato até o fim do ano, o cara não, né, pelo menos nesse aspecto, em todos os outros, a diretoria do São Paulo tem uma gestão temerária, mas nesse falou assim, olha, a gente não pode fazer um contrato com você de 5 anos, porque no fim do ano a gente vai embora, né? Então isso, pelo menos, parece que tiveram o bom senso de não fazer. Mas também é uma história que fica bonita, né? A gente não sabe exatamente o Arnaldo tem a informação
que os valores não são como os que ele ganhava no Corinthians, mas são maiores que o do Crespo, que para mim já é um negócio, pensando no clube, bem perigoso. Mas, enfim, nessa hora, é o time que precisa de um caminho ou é o São Paulo que precisava de um caminho? Cara, acho que é as duas coisas, velho. Acho que o São Paulo precisava do Dorival, o Dorival nem tanto nesse momento, né? Como bem disse o Arnaldo, ele poderia esperar a segunda janela depois da Copa. Nós vamos ter um outro ano, cara, depois da Copa do Mundo. A gente vai falar sobre isso depois, mas acho que ele pelo menos acaba esse racha entre torcida e time, né? Que é o que mais preocupa. Ele vai ser o escudo para aliviar um pouco a situação dos jogadores. Ele já conhece 80% dos jogadores, ele conhece os clubes, ele conhece o ambiente, ele sabe que está uma zona, que está bem bagunçado. Então a tendência é que ele melhore as coisas. Aí, tem duas questões que eu coloco aqui para a gente pensar. Primeiro, o Dorival vai conseguir fazer o São Paulo competitivo ou continuar competitivo? Porque, querendo ou não, o São Paulo está em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Ponto. Ele vai conseguir fazer isso? Vamos ver em qual posição ele vai assumir, né? Exato, hoje, porque né? O jogo de sábado, um confronto direto contra o Fluminense, pode provocar pela primeira vez na prática a saída do São Paulo do G4. Talvez ele assuma o time já com o São Paulo fora do G4. Acho até que, pelo nível de adversário, é bem provável que isso aconteça. Beleza, mas tá ali, não é que ele caiu do 4º lugar para 12º. Ele vai para 5º, para 6º, aí bem pode próximo voltar. do 12º. Não, né? fica perto do ponto porque tá difícil, mas acho que esse é o grande desafio dele. E, cara, é um desafio para ele também. Porque ele, em pontos corridos, precisa fazer um pouco mais. Então, tá, esse é o ponto. Ainda é confortável, porque mesmo estando a diferença pequena, né? O campeonato é achatado, mas tem 70 clubes entre eles, né? Então também vai ter clube que vai perder. E não é que o São Paulo vai cair de 4º lugar para rebaixado, para ficar entre os 4. Isso vai levar um tempo. E ele vai ter esse tempo. Ele vai ter a parada da Copa, né? Então, acho que o erro foi ter demitido o Crespo. Isso fica absolutamente claro. Caro, não é você pagar pro Dorival menos do que ele ganhava do Corinthians, mais do que você pagava para ele quando ele estava lá. Caro é pagar a multa do Crespo, pagar a multa do Roger. Criar toda essa celeuma. E os responsáveis por isso continuam lá. Então, esse eu acho que é um aí bom cai ponto. pra cima, o cara cai pra cima. É um bom gancho. Porque, na verdade, né, quem fechou a contratação do Dorival, assim como todas as outras contratações nos últimos 5 anos, foi o Rui Costa, que é o alvo preferencial do torcedor. É isso. Por que o São Paulo não demite? Por que o Macis não demite o Rui Costa? Não tem outro, porque ele não é do ramo. Né? Sem o Rui Costa, o São Paulo não teria contratado o Dorival, certo? Ainda mais em 5 horas. 2 encontros. Não é do ramo e não tem... O Macis não tem um departamento de futebol constituído. Né? Não tem nem o Belmonte, ele que tem uma agenda para teria que contratar outro profissional para o lugar do Rui Costa que topasse ser até o final do ano, sem multa, ganhando o mesmo que o Rui Costa ganha. Não rola. Agora, ele pode, na parada da Copa, com um técnico novo sentindo a coisa, fazer reconfigurar um departamento de futebol amador ou, né, colocar, pode, se a pressão chegar a um nível insustentável, porque lembremos, o único bafo no cangote do Macis, aquela vidro aberto com a torcida organizada, foi em relação ao Rui Costa, que ontem, de novo, a torcida organizada pediu a sua saída, porque ele é o responsável principal pela troca do Crespo pelo Roger, como disse o Massini. Agora, o Macis, ele não se sente em condição de trocar hoje o Rui Costa, descontratado. Vamos aguardar como será daqui para frente
sobretudo na parada, porque também na parada o executivo de futebol é fundamental, né? Por quê? Porque ele vai contratar e vender. Né? Então, assim, Vai mexer no elenco. você precisa ter um departamento mínimo funcionando, ou assim como você precisa de um técnico para treinar seu time, e o São Paulo vai ficar um jogo sem técnico, com o Milton Cruz, você precisa de alguém comandando o departamento de futebol, simples. Então, ou o Massis encontra um substituto à altura do Rui Costa, e de novo, não são 20 clubes de Série A que têm executivos aí topando essa parada, porque uma coisa é o Dorival Júnior, daqui a 6 meses, depois de ter passado pela seleção, São Paulo, Corinthians e Flamengo, encontrar um novo clube para trabalhar. Por um executivo que esteja bem encaixado, não sei se seria a mesma sedução. Então, tem essa situação que, por enquanto, é a manutenção do Rui Costa no cargo, mesmo contra todos, né, literalmente contra todos. Está custando politicamente para o Massis isso. Está todo mundo em cima do Massis por conta disso. A troca do Crespo pelo Dorival, pelo Roger, agora Dorival, e a manutenção do Rui Costa estão acabando com todo o capital político do Massis. E ele sabe disso, mas... Ele bancou, né? Bancou. Vessa. Todos os problemas do São Paulo estão resolvidos? Boa parte deles sim. O Roger Machado não é mais o técnico do São Paulo. O Dorival foi anunciado, deve assumir o time já contra o Milionários na semana que vem. Um bom nome para o atual momento do São Paulo. Algumas coisas que nós temos que pontuar. Eu estava dando uma pesquisada aqui, umas informações. O contrato do Dorival não tem multa rescisória. Foi algo aí como um acordo entre o Dorival e São Paulo. O contrato dele não tem multa. Caso aconteça alguma tragédia e tenha o contrato que ser rompido, não haverá multa de ambos os lados. O Dorival aceitou abater do seu salário ou diminuir o seu salário de forma considerável. Não é, o Dorival vai ganhar menos do que ganhava no Corinthians. O Dorival vai ganhar muito menos do que ganhava no Corinthians, mas muito menos. O salário não foi divulgado de forma oficial, mas não é um salário nem perto do que ele ganhava no Corinthians, nem perto do que ele ganhava na seleção. É sim um pouco acima do que ele ganhava na sua primeira passagem, na sua segunda passagem pelo São Paulo. O que me dá tranquilidade o Dorival costuma ser um técnico que tem um impacto, o primeiro impacto de chegada muito positivo. A gente lembra que o Dorival chegou e tirou o São Paulo da draga naquele ano, em 2017, juntamente com o Hernandes, obviamente. A chegada dele também no São Paulo, no ano da Copa do Brasil, ele conseguiu recuperar o São Paulo que vinha em baixa e fez o São Paulo ser campeão da Copa do Brasil. Aquele elenco para mim era pior que esse. O São Paulo tinha um bom 11, mas não tinha banco. Esse ano também não é que o São Paulo tenha grandes bancos, mas assim, entre Erisson, Éder e André Silva. Você tem o André Silva para colocar ali. Você tem o Luca, você tem o Danielzinho, você tem Pablo Maia, você tem Luan, você tem o Marcos Antônio que tá voltando, tem o Bobadilha, você tem 2 laterais. Na época do Dorival ele só tinha o Caio Paulista, você tem o Wendel, você tem o Enzo. Então o elenco do São Paulo essa vez pro Dorival é melhor tanto em quantidade, não que o elenco do São Paulo, deixar bem claro, não que o elenco do São Paulo seja um primor. Tô falando que comparado com aquele elenco do São Paulo, você tem o Rato ou... Quem era? Rato ou Arthur? Ferreirinha, o menino lá, o Nestor ou Arthur? O que jogava ali no meio de campo também, o Nestor jogava no meio de campo. Você tem o Marcos Antônio, você tem o Bobadilha. O Nestor foi um jogador importante, mas nunca foi unanimidade no São Paulo. Então hoje o Dorival vai ter quantidade, lógico que os jogadores têm que estar sadios, né? Mas quantidade e um pouco mais de qualidade comparado com aquele elenco de lá. Aquele elenco saía saía o Alisson, entrava o Gabriel Neves. Pra vocês terem ideia.
Saía o Alisson, entrava o Gabriel Neves. Saía o menino lateral esquerdo, o Caio Paulista, entrava o Wellington. Então, hoje, o elenco do São Paulo é melhor em quantidade e em qualidade do que era aquele elenco do São Paulo lá, e principalmente em variedade. Aquele São Paulo não tinha jogadores de velocidade. Esse São Paulo tem jogadores de velocidade. Você tem o Arthur, você tem o Ferreirinha, você tem o Luca, você tem o próprio Cauli, que é um jogador mais dinâmico, né? Então o Dorival vai ter maneiras de montar esse time. Acho que ele vai voltar, ou pelo menos de primeira, vai montar um sistema mais recheado no meio de campo, né? Acho que ele vai voltar montar um time, principalmente agora com a lesão do Luciano, o Ferreirinha não estando tão em prestígio assim, vai montar um time com 3 volantes, o Cauli de 10, colocar o Caleri com mais um segundo atacante ali. Creio eu que ele deve fazer algo do tipo parecido. E aí a gente entra na questão Arboleda. O Dorival Júnior quer o Arboleda de volta, gosta do Arboleda. O Dorival Júnior trabalhou com o Arboleda, trabalhou com o Pablo Maia, trabalhou com o Luciano, trabalhou com o Caleri, trabalhou com o Rafael. Muitos jogadores desses foram campeões com o Dorival na passagem que ele teve pelo São Paulo. E o Arboleda era um ponto sólido da defesa do São Paulo. Então, ele quer isso. O Dorival quer o retorno do Arboleda. A gente veio aí onde... Mas eu acho que essa questão com o Dorival vai ser mais bem resolvida. Se fosse o Roger Machado para resolver isso, seria uma putaria. Como é o Dorival Júnior, eu acho que ele vai conseguir lidar com o Dorival e lidar com a resposta... Lidar com o Arboleda, né? O Dorival vai conseguir lidar com o Arboleda e lidar com a resposta da torcida sobre a questão do Arboleda. Porque, pô, não adianta, cara. Você tem o Dória ali. O Dória não é um primor. Você tem o Tolói. O Tolói não é um primor. O Arboleda é um cara de confiança. É um cara que... Olha o tanto de gol que o São Paulo tá tomando. Olha o tanto de gol que o São Paulo tá tomando. De bola aérea, principalmente. Pelo menos ao meu ver, o Dorival vai conseguir resolver essa questão do Arboleda. Acho que o Arboleda não vai aprontar, pelo menos enquanto o Dorival estiver lá. E principalmente, cara, o que me deixa mais tranquilo é o primeiro impacto da chegada do Dorival é muito positivo, e o Dorival, com tempo para trabalhar, ele consegue melhorar os times em que ele trabalha. A gente tem que lembrar que logo, mês que vem, né, tem a parada para a Copa do Mundo. Então o Dorival vai ter aí um tempo de trabalho onde ele vai poder trabalhar esse time, vai poder tirar toda essa nhaca que o Roger Machado deixou, colocar o sistema que ele gosta e trabalhar os dois sistemas que eu acho que ele vai implementar no São Paulo, tanto o sistema com 3 volantes quanto o sistema com 2 pontas. Ele vai implementar esses sistemas e conseguir trabalhar. A grande questão ele tem que melhorar o seu aproveitamento em pontos corridos. Com a chegada do Dorival, o meu ânimo, a minha confiança sobre o São Paulo ser campeão da Sul-Americana é grande. Aumentou bastante. Eu acho que agora, com o Roger Machado, para mim, o São Paulo tinha chance de ser campeão. Com a chegada do Dorival, com o que o Dorival pode apresentar, principalmente em Copas, e o São Paulo fora da Copa do Brasil, o São Paulo tendo que se dividir só em 2 campeonatos, a chance do São Paulo ganhar a Copa Sul-Americana, para mim, é grande e é real, principalmente pelos concorrentes, né? O Botafogo tá na draga, o Santos tá na draga, a gente não tem aí grandes concorrentes na Copa Sul-Americana. Enfim, quero que você, meu amigo, deixe aí a sua opinião, deixe o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!